Então, começamos aqui hoje a aula 4, tá? Vamos continuar falando sobre a membresia da igreja, tá bom? Pode apagar essa luz aqui para facilitar. Então, nós falamos da importância, correto? No último módulo, a importância da membresia. E hoje eu quero falar aqui, começar, a falar sobre os deveres dos membros da igreja. Como assim, pastor? Eu, como membro, tenho um dever. Eu tenho obrigações. Pensei que era só vir na igreja, sentar e ir embora. Não, não é bem por aí. Tá? À luz das Escrituras, você tem deveres. Você tem obrigações para com a sua igreja. O estudo todo é baseado neste livro, tá? A Igreja, de Jeffrey D. Johnson. Tá bom? Então, se você puder, tiver condições de adquirir esse livro, você já está com o dele lá na mão, né? Então, o irmão pode adquirir esse livro, tá? Todos os ensinos foram retirados do livro, tá bom? Introdução. Todo cristão tem tanto a responsabilidade como o privilégio de participar e compartilhar do dom espiritual que Deus tem dado à igreja. Todo cristão foi enxertado no corpo de Cristo e pessoalmente recebeu dons do Espírito Santo para ajudar no crescimento espiritual dos outros membros do corpo de Cristo. Pelo fato de que a igreja, como a comunhão dos santos, é a portadora oficial da verdade de Deus e é constituída por aqueles que foram santificados e unidos em Cristo Jesus. Os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja é manter a unidade através de um amadurecimento santo em um nível pessoal e corporativo e crescer no conhecimento da verdade. Esse finalzinho é muito importante, tá? Mas perceba, inicialmente ele vai linkar responsabilidade com privilégio. Então, logo, se você pensar, eu tenho responsabilidades, mais regras sobre a minha vida, se você tem esse tipo de pensamento, você já está indo na contramão, do que realmente é ser membro, é ter essa característica de membro e responsabilidade. Porque isso acaba sendo um privilégio para cada um de nós. É um privilégio participar e compartilhar do dom espiritual que Deus nos deu. É um privilégio estar inserido no corpo a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. É um privilégio poder ser cuidado por outros irmãos na fé, edificado por outros irmãos. É um privilégio. Porém, para muitos, isso é um peso. Para muitos, eles não entendem a importância disso. Vir à igreja é um ato pesado para muitos. É um ato que coloca um peso sobre as costas. E não deveria ser. Estar aqui hoje é dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. É alegria. Deveríamos aqui estar todos contentes, alegres. Principalmente por estar inserido numa igreja onde Cristo te colocou. E veja, cada membro da igreja é responsável pelo quê? Manter a unidade. Manter a unidade. O que afeta a unidade, irmãos? Me dê aí uns 3 exemplos. O que afeta a unidade da igreja? Falta de comunhão. Falta de comunhão. Mas o que traz essa falta de comunhão? Divergências doutrinárias. Falta de santidade. O que mais? Falta da escritura, da verdade. Falta da verdade. Então aí, com esses 3 pontos que vocês me deram, a pergunta que eu lanço para os irmãos é: quem que você já cobrou, sendo membro da igreja, sobre esses 3 pontos? Quem que você já constatou que não tem vivido uma vida de santidade? Em algum ponto que seja,
e você o cobrou. Você o chamou para perto. Você o exortou. Você conversou com ele. Quantas pessoas? Será que cabe nos dedos dessa mão? Quantas pessoas você já viu com uma visão doutrinária diferente daquela que nós temos na igreja, conforme a nossa confissão de fé? E você teve que chamá-la à parte e falar, olha, irmãozinho, aqui nós não cremos desta forma. À luz da palavra, aí você traz o esclarecimento bíblico, pode usar a confissão também, porque ela vai trazer os embasamentos bíblicos. Tem os catecismos, nós temos 3 documentos, irmãos. 3 documentos confessionais. O Gessé me fez uma pergunta essa semana. O que eu fiz, Gessé? Mandei o que para você? Usei os catecismos. Mandei, a resposta já estava lá. Está aqui a forma que nós enxergamos. Né? Porque talvez você leia algo, como aconteceu com o Gessé, e os reformadores, ou até mesmo os puritanos, eles têm uma visão diferente. Então nós temos os catecismos, nós temos os documentos confessionais para direcionar a nossa fé, direcionar a nossa crença aqui. Quantas pessoas você já direcionou? Não é bem por aí. Mulheres, né, que tem todo esse pensamento mundano de independência, né, de não depender do marido. Isso é bíblico? É bíblico isso? Qual é a função da mulher no casamento? E qual é a função do homem no casamento? Aí você já trouxe ela, nós não queremos assim. Ou ele, não sei. Tá? Então, a sua função como membro é manter a unidade da igreja. É manter a unidade. Tá vendo o irmãozinho pisar na bola, pisar na bola, pisar na bola. E não fala nada. Aí espera o pastor ver. Não. A minha função, biblicamente falando, irmãos, é me preocupar com o ensino da igreja. É orar pela igreja, pelos irmãos. É aconselhar os irmãos. Eu sou membro também da igreja. Mas eu tenho algumas funções à parte que o irmão não tem. Mas todos nós temos funções em comum. Manter a unidade, olha, através de um amadurecimento santo. Você tem fiscalizado isso? O amadurecimento de cada irmão em santidade, em nível, olha lá, pessoal, então individual e corporativo. Então é a forma como ele tem buscado individualmente e a forma como ele tem buscado coletivamente. Comprometimento com a igreja, comprometimento com o serviço, o trabalho da igreja, os ensinos da igreja. Prova da IBD da nossa confissão. Quantas pessoas você cobrou? Você cobrou dele fazer a prova. Quantas pessoas da igreja você chegou? Ô, irmãzinha, estou vendo lá, o pastor está mandando, estou vendo que você não está fazendo as provas. Por quê? O que está acontecendo? Aquilo lá é de suma importância para a nossa unidade. Por que você não está fazendo? O que está acontecendo? Quantas pessoas você chegou e perguntou? Se você realmente tem que se preocupar em manter a unidade da igreja, então aquilo lá é um indicativo para que você esteja exercendo a sua função como membro. Está vendo, irmãos? Efésios 4,16, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Olha lá. Quem são as juntas? Ajustados e unidos pelo auxílio. Você tem auxiliado quem? Você tem auxiliado quem? Auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo. Aí às vezes a pessoa, nossa, estou lá naquela igreja, uma igreja não se desenvolve, não vou falar nem crescer, porque número não representa nada. Mas não desenvolve. O irmãozinho tem o mesmo nível de maturidade, de santidade de quando eu conheci ele há anos atrás. E o que você fez? Você chegou nele e conversou? Você orou com ele?
Amados, eu vejo que, infelizmente, as pessoas têm isso impregnado na sua mente, uma mente individualista, uma mente egoísta dentro da própria igreja. Ela vem, por mais que você passe todos esses ensinos, mas isso está intrínseco dentro da pessoa, de que ela vem para receber e ser servida. Se o irmãozinho lá está com dificuldade, ela nem se envolve. A pessoa nem se envolve. Ela não quer saber. Quando que vai ter crescimento? Quando que vai ter edificação? Eu não sou todas as juntas, eu sou uma parte só. Deus me colocou numa partezinha só, irmão. Até o dedinho do pé lá é importante, sabia disso? Que se arrancar seu dedinho do pé, você perde o equilíbrio, você não consegue mais andar com equilíbrio? Olha lá, na medida, não acabou, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se a sua função está bem capenga, como membro da igreja, você está fazendo um mal para a igreja como um todo. O corpo fica doente, sabiam disso, irmãos? Sabia que o corpo fica doente? Sabia que o corpo ele começa a perceber que ele está com câncer e precisa de tratamento? Se um braço está ferido e o outro está são, o que o outro tem? O que esse dom tem que fazer? Esse aqui pega o remédio, aplica o remédio, né? Lava bem, enfaixa, né? Para que esse se restabeleça. Agora esse tá bom? Fala, o problema é seu. Que caia esse braço. Unidade. Então ele vai bater aqui, o Jeffrey Jones vai bater nessa tecla novamente, da unidade. A unidade dos cristãos é bela aos olhos de Deus. Nós sempre lemos aqui o Salmo 100 da comunhão, 133? 133, da comunhão. Vou ler aqui para os irmãos verem como que Deus olha para a comunhão, a unidade da igreja. Salmo 133. A minha versão traz a primeira palavra que ele fala, contemplai. O que é contemplar algo? Admirar. Contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor mandou a bênção, a vida para sempre. Ele compara a comunhão com o óleo que ungia e consagrava sacerdotes, reis, pessoas consagradas, pessoas escolhidas. Ele compara a união com eleição. Ele compara a união dos irmãos, a beleza dessa comunhão, como o orvalho de Hermon, porque, amados, se você estudar geograficamente, o Monte Hermon, ali nas regiões de Israel, o clima é muito variável, né? E as estações, ou é muito seco e não se tem nada, e o período de chuva, vem aquela pastagem verde. Quando vem esses orvalhos, as flores começam a dar os seus brotos, dar as suas folhas, dar as suas flores, e aquilo fica belo. Aquilo fica lindo de se ver. É assim que Deus enxerga a união, a comunhão entre nós. E mais do que a ausência de discórdia, pois inclui uma calorosa comunhão saturada de amor e boa vontade.
Não há nada como adorar a Deus coletivamente, com o coração e uma mente unânimes. É a coisa mais próxima do céu que encontramos na terra. Você acha que lá no céu vai ter divergência doutrinária? Você acha que lá no céu vai ter alguma diferença de pensamento? Não vai. Essa unidade é estabelecida pela comunhão que os cristãos têm com Cristo Jesus. A igreja é um corpo unido por um Espírito. Um só. Um Espírito. Essa unidade é mais profunda do que um interesse compartilhado, pois está enraizada na vida espiritual que todo o povo de Deus compartilha com Cristo Jesus. Portanto, os cristãos não são exortados a criar uma unidade entre si. Em vez disso, é dito a eles para se empenharem primeiro em preservar e depois em dar expressão plena à madura unidade. Então veja, amados, nós não criamos unidade. Nós não criamos. Porque o que nos dá a unidade é o Espírito. Qual que é a nossa responsabilidade? Preservar. Preservar. Cuidar disso. Da maneira como eu já exemplifiquei para os irmãos. Tá? Então você precisa começar a pensar. A começar com você. Porque não se esqueça disso aqui, ó. Corporativo e pessoal. Então a começar por você. Tudo que você tem feito na igreja, tudo que você tem se preocupado, tem edificado a igreja? Tem colaborado realmente para o meu crescimento, para o crescimento do Victor, para o crescimento do Gessé, para o crescimento do Felipe? Você tem a sua, como diz Efésios, está ajustado, você está auxiliando, você realmente está realizando a sua função? São perguntas que você tem que se fazer. Porque, amados, uma pessoa desajustada no corpo, ela afeta todo mundo. Ela afeta todo mundo. Uma pessoa que está fora dos padrões bíblicos, fora da santidade, fora da comunhão, ela afeta todo mundo. Ela afeta todo o trabalho. Tudo. Salmo 133, já coloquei para os irmãos. Efésios 4, olha o que diz Efésios 4, 3 a 7. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu já vi aqui algumas pessoas que chegou ao meu conhecimento, que foi exortar a pessoa e não aceitou. Amados, indiferentemente, a Brenda, qualquer um aqui, qualquer um pode me exortar. Se eu estiver errado, eu tenho que abaixar a minha cabeça e acatar. Se a minha função como membro está aquém do que deveria ser, eu tenho que ouvir. Qualquer um. A Brenda, o Gessé, qualquer um que vier, a minha própria esposa, como membro, deve me exortar. Fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Isso aqui é Bíblia, tá? Isso aqui não é do livro, não. Isso aqui é Bíblia. Tá bom, meu querido? Bíblia. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Conservar, eu destaquei a primeira parte aqui do verso 3, em Efésios 4. Pastor, volta um pouquinho. Ali a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Seriam os dons que ele distribui para o povo? Sim, exatamente.
Porque salvos todos nós somos. Mas a graça de Deus é como eu tenho falado no curso de gramática aqui, que entrou num texto que fala sobre a graça. A graça, ela pode ser entendida como ser agraciado, Deus conceder algo, mas também pode ser analisado como um pacote de bênçãos, como um conjunto de benefícios que Deus nos dá. Salvação está dentro dela. Os dons também estão dentro dela, da graça, porque tudo é por graça. Né? Salvação, suas habilidades, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Vem dos céus. Tiago diz isso. Tá? Então, precisamos olhar para esses textos com cuidado, irmãos. É necessário um esforço. Ficou claro isso em Efésios? Que tipo de esforço? Só uma forcinha, só? Toda a sua força. Tudo que você puder desprender para ajudar a sua igreja. Todo esforço. Tá? Não é só uma pequena parte. É todo o seu esforço. Mas infelizmente nem todas as igrejas experimentam tal unidade. Divisões, discórdias, panelinhas podem abundar nas igrejas. Isso acontece por causa de duas coisas. Primeiramente, como o trigo e o joio muitas vezes crescem juntos, os incrédulos estão misturados na membresia da igreja. Sem regeneração espiritual. Não há unidade no espírito. Não há unidade. E olha que isso aqui pode enganar, né? A pessoa pode parecer que está em unidade, está em comunhão, mas não está. Não está. Por isso que cada irmão precisa fazer muito bem feito o seu papel como membro. Porque não é porque o joio cresce junto com o trigo que não significa que nós não podemos identificá-los. Então, amados, tome cuidado com isso. Em segundo lugar, embora os cristãos tenham uma nova natureza e estejam unidos a Cristo e um ao outro, eles ainda lutam contra o pecado. Então, o fato do pecado estar em nós ainda também colabora para que haja divisões, discórdias, panelinhas. Onde quer que o rancor e o orgulho residam, a unidade terá dificuldade em prosperar. Tá? Olha lá, cristãos podem ser orgulhosos, duros e contenciosos. Tá bom? Por quê? Porque a obra de santificação ainda está ocorrendo na vida dele. Portanto, porque não existe nenhuma igreja perfeita, cada membro da igreja é chamado a lutar contra o pecado e a trabalhar para manter a unidade. Então, porque existe um cristão que ele é orgulhoso, ele é duro, é contencioso, que eu falo, coloco na conta do pecado, está tudo certo, ele é pecador assim como eu, então não preciso falar nada. É isso que a Bíblia fala? Não. Como nós falamos aqui na sexta-feira. Se o Vitor ele tem mais paciência, então o Vitor tem que ajudar aqueles que não têm tanta paciência. Aí vem o que você perguntou. A graça que Deus te deu nessa área, ela foi mais abrangente. Como alguns dizem, você passou 2 vezes na fila lá da paciência. Né? Eu acho que passei uma só e era o último e estava acabando. Né? Então, amados, temos que olhar para aquilo que Deus nos deu de capacidades e ajudar. Os membros devem ser ativos e fiéis em sua participação na igreja. Não precisava nem falar disso, né? Porque é conclusivo, né? Se você tem que desempenhar, como diz Efésios, todo o esforço, como é que deve ser a sua assiduidade na igreja? Como que deve ser a sua frequência na igreja? Não precisa nem falar, né? Porque o problema pode aparecer no culto de sexta, pode aparecer na quarta, pode aparecer no domingo. Aí o irmão não está. Aquele irmão que poderia ajudar mais, não está na igreja. A manutenção da unidade da igreja começa com uma adesão ativa e fiel à membresia. Então quer ser membro na igreja? Olha para todas essas coisas aqui. Ó. Pois Cristo não projetou a vida cristã para ser vivida de maneira isolada e separada.
Isso significa que nosso próprio crescimento e maturidade espiritual estão interconectados com o crescimento e a maturidade espiritual do corpo de Cristo. Olha que interessante. O crescimento, nosso próprio crescimento e maturidade espiritual estão interconectados com o crescimento e maturidade espiritual do corpo de Cristo. Então tem um preço. Tudo isso tem um preço. Os irmãos que fazem faculdade e não conseguem estar presentes em tudo, tem um preço isso, estejam certos disso. Tem um preço. Você vai estar aquém, certamente, do desenvolvimento e aprimoramento que você teria se estivesse frequente na igreja. É aquela história, por exemplo, de uma mulher ou um marido que está em julgo desigual. Você acha que em níveis de santidade ela vai atingir os mesmos níveis do que aquela mulher ou aquele marido que tem uma esposa ou um marido crente? É lógico que não. Tá? Por quê? Porque Deus instituiu os seus meios para nos aperfeiçoar. E aqui está um deles. Membresia da igreja. Pastor, essa parte que fala que a igreja é essencial para a maturidade e crescimento espiritual, é fato mesmo, né? Porque a nossa tendência, mesmo quando regenerados, né? A nossa tendência sempre vai ser a se apartar da palavra e de fazer a vontade de Deus. A nossa carne, ela é muito tendenciosa para o pecado. Então, quando nós não temos essa comunhão plena com a igreja e nós estamos separados do corpo, mesmo que às vezes acontece um problema igual às vezes aconteceu da Isa ter que ficar fora, né, de vir na igreja, né? Casos extraordinários. Isso daí atrapalha muito porque ele meio que esfria a gente, né? Esfria. E a gente não tendo essa conexão com o corpo, mesmo temporariamente, não estando ouvindo a pregação da palavra, não estando cultuando publicamente, isso daí faz com que a gente deixe de refletir na palavra. Sim. Mesmo que busque em casa, não é a mesma coisa que você buscar em casa e aqui. Sim. Então é essencial para a maturidade espiritual. Felipe já abriu isso várias vezes, né? E sente essa ausência, né? Parece que está faltando algo, né? E Quando a gente fala essência, quando a gente fala do corpo, o que é essência para nós? Eu preciso tomar água todos os dias, porque isso eu preciso disso para sobreviver. A mesma coisa do espiritual. Se é uma coisa que é importante para a minha sobrevivência, a igreja é importante para a sobrevivência do meu corpo como espírito, como membro da igreja. Exatamente. Se você deixa de tomar água, o seu corpo vai minguar, vai ficar doente. A mesma coisa do espiritual. Então, amados, né, precisamos ter isso em mente, né? E se precisamos da igreja para viver e amadurecer adequadamente, então precisamos ser ativos e fiéis aos propósitos e à vida da igreja. Portanto, quando os cristãos deixam uma igreja para cultuar em casa, eles estão falhando em manter a unidade do Espírito. Tá? Que isso fique muito bem claro, né? Esse pensamento aí de desigrejado. Olha lá, 1 João 1,7. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos o quê? Comunhão uns com os outros. Olha como isso é interessante. O nível de comunhão que você tem para com seus irmãos, ele reflete se você realmente anda na luz. Uma coisa está para a outra. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Será que comunhão é importante? Conforme João escreve. Olha em Hebreus 10. Não deixemos de reunir-nos como igreja. A Bíblia fornece diversas exortações, diversos ensinos de que a nossa vida numa igreja é de suma importância. Os membros devem servir uns aos outros. Olha aí. Cristo foi lá e lavou os pés dos discípulos, né? E deixou um exemplo. Não só precisamos de dons espirituais de outros cristãos, mas outros cristãos também precisam de nossos dons espirituais. E se outros precisam do que Deus nos deu, então nós somos responsáveis por ajudá-los. Todo cristão
afirmou o renomado teólogo de Princeton, Charles Hodge, é responsável em sua fé e conduta para com seu irmão no Senhor, porque ele constitui com eles um só corpo e possuem uma fé, uma vida em comum. Vou ler de novo a frase de Charles Hodge, né? Não sei como pronunciar aqui. Hodge, né? Cada cristão, olha lá, é responsável em sua fé individual e conduta para com seu irmão corporativo no Senhor. Porque ele, o cristão, constitui com eles, corporativo, um só corpo e possui uma só fé, uma vida em comum. Em outras palavras, Deus não nos chamou ou capacitou para nos concentrarmos em nós mesmos. Pelo contrário, Deus nos chamou para usar nossos dons e recursos em prol do crescimento do seu corpo. Por que Deus te salvou então? Para te colocar numa igreja? E para quê? Para você trabalhar, para você desenvolver com aquilo que Ele te deu. Porque quando Deus nos salva, Ele entrega dons, Ele entrega capacidades, Ele desenvolve, aperfeiçoa a vida dessa pessoa. Sim. Para quê? Para você ficar em casa? Para você querer só para você. Você ter um autodesenvolvimento. Para você ser inserido numa igreja. E para você ajudar outras pessoas. O que adiantaria? Deus me chamar e me dar a capacidade de interpretar as escrituras, de poder expor, de poder ensinar e eu ficar em casa. Ensinar só a minha esposa. Ou às vezes nem ela, né? Só eu. Imagina. O senhor também é que não tem como, né? Recusar o chamado de Deus. Mas vamos supor que tivesse como você recusar e falar assim, eu quero ser pastor, eu quero ser membro. Aí como que fica, né? Não dá. Porque Ele me capacitou para algo que eu vou ter que exercer. Então por isso, Deus, Ele coloca cada um no seu lugar, irmão. Cada um com a sua capacidade. Então isso que você tem de habilidade, isso que você tem de conhecimento, é Deus que te deu. E você vai usar para quê? Para ajudar seu irmão. Tá? Então, ó, os membros devem servir uns aos outros. Romanos 12, que Romanos 12 também fala sobre a questão de eclesiologia. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nem todos foram chamados para ser cabeça, né? Cada um foi chamado e a graça de Deus te habilitou para uma função específica. Então, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado. Não. Eu sou pastor. Não é só o pastor, que nem lá o Corá, né? Corá lá em Números, né? Não é só Moisés e Arão, não. Nós temos também os nossos líderes. Deus fala com a gente também. A gente pode entrar lá no santuário e oferecer lá sacrifícios também. O que aconteceu? Foram engolidos. Tá? Então, nós temos que ter humildade. A característica principal do cristão é a humildade. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros... Eu acho que tem laser aqui nesse trem aqui, não tem? Tem. Olha só, descobri agora, hein? E esses membros não exercem todos a mesma função, tá? Esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros, tá? Então não é porque você não é pastor que você não tem serventia. Não é porque você não tem
a habilidade de outro irmão que você não tem serventia. Uma coisa é certa, se você é salvo, você realmente tem algo a fazer. Você realmente tem algo a colaborar, a servir, né? O seu irmão. Servir sem olhar para as limitações. Olha só que interessante. Quando Deus cria partes de um corpo, seja para corpos físicos ou espirituais, Ele as cria para desempenharem uma função específica em um corpo específico. Independentemente do seu nível educacional, QI, experiência ou talentos. Se você é um cristão, há uma função na igreja que Cristo intencionou para você. Você está lá por uma razão, e não apenas por si mesmo, e pelo que pode obter da igreja. O plano de Deus para a igreja envolve que cada membro ministre ao restante da igreja. Pois dessa forma, cada um de nós supre algo de Cristo aos outros. Sabendo disso aqui, irmãos, de tudo isso que está sendo passado, como que eu posso ficar na igreja e não colaborar com nada? Como que eu posso estar na igreja, fazer parte de uma igreja, e a minha presença ali ser como um vegetal? Está dizendo aqui que não importa o seu nível educacional, não importa o seu QI, não importa a sua experiência ou talento. Se você é um cristão, há uma função na igreja que Cristo intencionou para você. Existe. Agora você precisa descobrir qual é. Se é Ele que te deu, você tem que perguntar para quem? Para Ele. Eu, amado, se estivesse na igreja lá, só sentadinho, e não tivesse uma participação essencial na igreja. A questão é a seguinte, para você medir isso, que talvez seja muito subjetivo. Se você sair da igreja hoje, a igreja vai sentir falta de você? É isso que você tem que perguntar. Se você sair, a igreja vai ficar amputada, digamos assim? Vai sentir falta de você? Ou a sua presença ela é nula? Você tem que responder isso para você mesmo. Você tem que responder isso para você mesmo. Tá? Porque se você é cristão verdadeiramente, Cristo te colocou numa igreja com algo especial dado por Ele para que você edifique a igreja. Estão entendendo? O crescimento do corpo. Portanto, temos o dever. Você consegue ver aí no qual slide é esse? O número? Tem aí no cantinho, canto inferior esquerdo. Não dá para ver? Então deixa. Portanto, temos o dever de viver para o Senhor, visando, olha só, o crescimento do meu próximo. Portanto, temos o dever de viver sua vida para o Senhor, com qual objetivo? Visando o crescimento do meu próximo. O crescimento do meu próximo. Você é meu professor. Você é parte, você é a vitamina do meu corpo. Vitamina do meu corpo. Será que é? Portanto, não é uma coincidência que os membros do corpo de Cristo tenham sido capacitados com dons de formas variadas e diferentes. Aí é o que nós chamamos de multiforme graça de Deus. Pode falar. Eu olhei aqui, é o slide 11. 11, tá bom. Obrigado. E estes dons espirituais diferentes não devem ser desperdiçados em um alto consumo egoísta. Desse modo, cada membro do corpo deve desempenhar sua função e exercer seus dons espirituais para o benefício geral do corpo. Como esses dons de Deus são designados para a edificação do corpo de Cristo, então a igreja local, a única realidade visível e tangível desse corpo, é o cenário adequado para os cristãos
exercerem seus dons. A igreja é o cenário, é o palco ideal para você desenvolver, exercer os seus dons. Tá? Então, amados, lembra a minha confissão de pecado aqui, na sexta-feira? No que eu estou sendo tentado? A ter uma vida egoísta. A viver para mim mesmo. Era muito mais fácil, eu sempre digo, eu ser um membro numa igreja. Mas aí eu estaria pensando em mim, somente em mim. E não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso. Tá? Mas a nossa carne, como o Victor falou, sempre vai querer nos levar para ter uma vida centralizada em nós mesmos, egoísta, e não isso aqui que nós estamos vendo. Porque a Bíblia é de nós para fora, irmãos. Não de fora para nós. Para dentro. É sempre fornecendo, é sempre estendendo a mão, é sempre servindo, é sempre amando, é sempre suportando, exercendo todo o esforço que eu puder. É isso. Ser cristão é isso. Não tem espaço para egoísmo. Servir. Só para encerrar os últimos textos aqui. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Cada um não somente cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, você pode ter seus interesses, pode buscar, pode fazer sua faculdade, pode fazer o que for. Mas se isso, seus interesses, estiver suplantando os interesses dos seus irmãos, está faltando equilíbrio na sua vida. Você não está glorificando a Deus. Então, você tem que viver em equilíbrio. Você pode ter as suas ambições, seus interesses? Pode. Você pode fazer seus planos? Pode. A Bíblia não condena isso. Mas também você tem que se preocupar com o interesse dos outros. E qual é o nosso interesse aqui na igreja? Qual é o meu interesse? Amar. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. 1 Pedro 1:22. Cuidar. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12:26. Orar. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Toda sexta-feira você vê esse texto aqui. Submeter-se. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:21. Olha aí quantos elementos. Servir, amar, cuidar, orar, submeter-se. Tudo Bíblia. Tudo Bíblia, tá? E paramos aqui, aonde você deve amar e honrar uns aos outros, tá?